Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou do primeiro grupo que é composto por João Gabriel Alves de Mello e Matheus Siqueira e eu, Richard Rubi da Silva. Hoje nós vamos apresentar um pouco sobre a teoria ambiental de Florence Nightingale. Florence Nightingale nasceu no ano de 1820. Ela veio de uma família nobre britânica. Ela ficou conhecida mundialmente como a pioneira da enfermagem, a Dama da Lâmpada, depois de se voluntariar e reunir outras 38 mulheres para o tratamento dos soldados na Guerra da Crimeia em 1854. Ela organizou um hospital no local, no qual atendeu mais de 1.500 soldados, baixando a mortalidade de 40% para 2%, usando métodos renovadores. Ela organizou o bem-estar do paciente, garantiu uma boa qualidade de assistência, bem-estar, infraestrutura e entre outros. Decorrente da sua atuação, ela recebeu um prêmio do governo inglês, empregando dinheiro para fundar a primeira escola de enfermagem em 1960, no Hospital São Tomás. As bases para o trabalho desenvolvido na educação formal de enfermagem na escola na qual fundou foram trazidas nas suas experiências anteriores da guerra, mas também no Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth, da Alemanha, onde teve contato com a disciplina da enfermagem. Florence pertenceu à Sociedade Real de Estatística Britânica e à Sociedade Americana de Estatística, sendo a primeira enfermeira pesquisadora e que buscou basear sua prática na ciência, haja vista que suas reformas na atuação da enfermagem foram baseadas em detalhadas investigações. Somente quase 90 anos depois de Florence apresentar suas definições e teorias de enfermagem, foi publicado na revista Nursing Review, que tem vínculo destinado a publicar estudos específicos de enfermagem, alavancando os esforços dos profissionais particular realizar e testar teorias de enfermagem, o que foi um aspecto significativo na evolução da profissão, para consolidar-se como uma ciência autônoma. A teoria ambiental de Nightingale foi proposta por ela mesma em 1859, em que o foco, como o próprio nome já diz, é o meio ambiente, em que as condições e influências externas elas podem afetar a vida de um organismo. Então elas são capazes tanto de suprimir uma doença quanto de contribuir para que ela avance. Florence ela defendia que o ambiente adequado era o diferencial na recuperação dos pacientes. Então, ela colocava os profissionais da enfermagem como integrantes da própria natureza, em que eles tinham que equilibrar o meio ambiente e, assim, podia conservar a energia vital do paciente e ajudava mais rapidamente na sua recuperação. De acordo com ela, a enfermagem não é uma prática curativa, mas sim o foco é a higiene ambiental, ou seja, os enfermeiros devem auxiliar o paciente na manutenção de suas capacidades vitais em um ambiente que seja propício para isso. Em várias de suas proposições, Nightingale colocou como, por exemplo, o aquecimento do ambiente para poder evitar o resfriamento do paciente, o arejamento para poder manter o ar puro, as boas condições sanitárias, como, por exemplo, uma rede decente de esgoto, água limpa, a limpeza do lugar. Temos também a iluminação, em que envolve a claridade e a luz solar direta no contato com o paciente. E por último, ou dentre todos os pontos que ela forneceu, nós temos o ruído, porque os ruídos podem perturbar o repouso do paciente em qualquer doença que ele esteja passando. Mas além dessas, Nightingale fez várias outras proposições. Quer saber quais são? Então arrasta para cima. Agora, irei citar algumas proposições identificadas na obra de Florence. Primeiro, um ambiente saudável é essencial para a cura, assim como todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e a morte. As janelas devem ser abertas, possibilitando a entrada da luz para todos os ocupantes e um fluxo de ar fresco. Com a vestimenta adequada,
pode-se manter ao mesmo tempo o paciente aquecido no leito e um ambiente muito bem arejado. Outro ponto importante de ser citado é a limpeza, pois ela previne a morbidade e com o ambiente limpo, o número de casos de infecção consequentemente diminui. Além disso, a administração apropriada da residência interfere na cura dos enfermos, pois os cuidados de enfermagem envolvem também a casa na qual o paciente vive e os que têm contato com ele, sobretudo os cuidadores. Já dentro do hospital, é de suma importância que haja uma alimentação nutritiva, leitos e roupas de camas apropriadas e higiene pessoal, além de silêncio, pois o ruído é prejudicial e perturba a necessidade de repouso do doente. E foi através da observação e da coleta de dados que Florence relacionou as condições de saúde do paciente com fatores ambientais. Resumidamente, a teoria destaca que as defesas naturais do indivíduo são influenciadas por um ambiente saudável ou não, e que fatores externos afetam totalmente a vida e o desenvolvimento dele. O enfermeiro, então, fica responsável pela manipulação do ambiente que o paciente está, posicionando-o na melhor condição para o cuidado e facilitando os processos reparadores do corpo. A teoria ambiental é, portanto, um marco na história da enfermagem e ainda na época atual, a grande influência dessa prática, tanto em serviços de enfermagem quanto em hospitais.